Somos estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, do Departamento de Engenharia, com o curso de Engenharia Elétrica, com a disciplina Processamento Digital de Sinal, com o código ENGE 1400. O professor é Dr. Cláudio Afonso Fleury, a data 19/12/2011. Nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre o equalizador de áudio. Os integrantes são Euzico Policarpo, o Antônio Alice, Arthur Barcelo, Fábio Níquio, Luan Onofre e Marcelo Salles. Apresentação. Este trabalho apresenta o equalizador de áudio, onde utiliza-se 5 modelos de filtro FI para filtrar uma música e fazer sua equalização, utilizando o software MATLAB para fazer a programação. O objetivo é estudar e projetar um equalizador de áudio digital no software MATLAB, utilizando filtros FI. MATLAB é um software destinado a fazer cálculos com matriz e plotagem de gráfico. Filtros FI é um tipo de filtro digital caracterizado por uma resposta ao impulso, que se torna nula após um tempo finito, em contraste com os filtros I. Introdução teórica. Dentro do áudio, temos o som, hertz, fundamentais e harmônicos. Os sons são produzidos a partir de vibrações, quando algo vibra uma certa quantidade de vezes no tempo de 1 segundo. Ele está produzindo som. Para o ser humano, o som corresponde às vibrações de 20 vezes em 1 segundo a até 20.000 vezes em 1 segundo. São captados por nosso ouvido. Os elefantes sentem vibração a partir de 12 vezes por segundo, e as baleias a partir de 8 vezes por segundo. Já os cachorros sentem vibração até quase 45.000 vezes por segundo. Hertz. Quando dizemos vezes por segundo, chamamos isso de Hertz. O HZ, homenagem ao físico alemão Erich Rudolf Hertz, foi quem primeiro descreveu o fenômeno existente. Fundamentais e harmônicos. Quando uma corda ou ar vibra ou faz em uma frequência fundamental, ou harmônico fundamental, ou tom fundamental. Mas muito raramente algo produz uma única frequência. A de expansão produz frequência pura, o mais comum, e os instrumentos musicais se encaixam nisso. É a vibração geral, fundamentais e várias outras frequências, sempre múltiplas inteiras das fundamentais, que se chama de frequência harmônica. Tons harmônicos simplesmente harmônicos. Equalizador é um aparelho de som empregado para fazer a equalização parâmetro, isto é, alterar parâmetros que, por sua vez, altera a curva de resposta em frequência do sinal de áudio. O equalizador de áudio tornou-se bastante popular nas 2 últimas décadas, com o aumento do sistema de multimídia e as técnicas de processamento de áudio. Tornaram-se populares tais como filtragem, equalização, eliminação de ruído, compressão, adição de efeitos sonoros e síntese. Quanto menor a frequência em hertz, mais grave será o som, e quanto maior a frequência, mais agudo será. Um equalizador possui diversas faixas de equalização, isto é, controle de intensidade do sinal para diversas frequências que os aparelhos comportam. Normalmente, os aparelhos possuem 10 faixas, uma para cada oitava, ou 30 faixas, uma para cada terço de oitava. É um item muito importante dos aparelhos de som, pois sem ele não pode-se corrigir certas falhas de frequência, principalmente referente a graves e agudos. Utilização. O equalizador é um aparelho utilizado em estúdio de gravações e aparelho de reprodução de áudio. O equalizador deve ser aplicado na gravação e não pós-edição. Para gravar, deve ser ajustado o mais próximo possível do ideal, para tentar evitar de ter-se que equalizar em pós-edição. Muitos erram e gravam em pós-edição, depois equalizam. O som pode até ficar na equalização ideal, mas sem peso. Quanto mais alteração pós-edição, mais qualidade se perde. Abaixo temos uma tabela que divide a faixa de frequência em 4 bandas. A primeira vai de 20 Hz a 125 Hz, que é a grave. 125 Hz a 1,25 kHz é a média grave. 1,25 kHz a 6,3 kHz é média aguda. E 6,3 kHz a 20 kHz é a aguda. Observe que essas bandas podem ter uma pequena variação para mais ou para menos. A escala na parte superior do equalizador mostra as frequências variando de 20 Hz a 20 kHz. Geralmente, quando falamos de médio agudo, estamos referindo à faixa de frequência que vai de 1,25 kHz a 6,3 kHz. Aqui temos um diagrama do sistema de um equalizador. A saída dos filtros é ponderada pelos correspondentes fatores gigantes e adicionada para reconstruir o sinal. Os filtros são caracterizados pelas frequências de corte normalizadas, como podemos observar nesse diagrama. Frequência de corte dos filtros. Um equalizador de 5 bandas concebido com base no banco de filtros. A frequência de amostragem do sinal de áudio é 44,1 kHz. Observe que as frequências são escolhidas de acordo com o espaçamento linear das oitavas, o que é apropriado devido à sensibilidade do ouvido humano.
Os filtros são projetados de acordo com a frequência normalizada, que é a relação entre a frequência de corte e a frequência de amostragem do vídeo produzido, como podemos observar nessa tabela. Projetando os filtros e filtrando o sinal. Sinal de áudio filtrado pelo quinto filtro. Filtro 5 é igual a fio 1, N, onde N é a ordem do filtro e ômega é a frequência de corte. Aqui podemos observar a resposta em frequência dos filtros, nesse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de ganhos do filtro em decibéis por frequência em kHz, onde está mostrado os 5 filtros. Conclusão. Este projeto envolveu a construção de um equalizador que reverteu os efeitos de distorção causados por um determinado espaço. O desempenho do equalizador foi testado em opção de 5 filtros diferentes. Os resultados obtidos foram independentes dos tipos de filtro utilizado, verificando que o equalizador projetado deve funcionar para qualquer situação razoável. Conclui-se, portanto, que o equalizador de áudio é um dispositivo que amplifica ou atenua determinada faixa de frequência pré-estabelecidas, a fim de se obter uma melhor qualidade sonora. Bibliografia. A programação do MATLAB encontra-se no link abaixo. Para downloads. Qualquer dúvida, entre em contato com o Zico Policarpo. O e-mail é dinho_policarpo@hotmail.com ou com Luan Onofre Vieira. O e-mail é luanvieira@hotmail.com ou com o Antônio Alisson, que seu e-mail é alisson.pereira@hotmail.com. Obrigado a todos, espero que gostem da apresentação.